paz do Senhor, amada igreja. Amém. Estamos aqui com vida, né? Mais um milagre de Deus nas nossas vidas, né? Cada dia que a gente levanta com vida, né? É um milagre a mais que a gente recebe, né? É uma vitória, né? Amém? Vamos abrir convido os irmãos aí para abrir a Bíblia no livro de Marcos. Capítulo número 16, o último capítulo do livro de Marcos, né? O Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos. Marcos 16, versículo 15. Espero que todos tenham encontrado. Amém? Para adiantar, a gente não perder tanto tempo, né? Vamos começar lendo então. Os irmãos acompanham a leitura comigo. É o versículo de número 15 que diz assim: E disse-lhes: Vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Amém? Só que aqui, irmãos, pode se assentar. Hoje a gente vai ser bem breve, bastante focado na Bíblia mesmo, porque é muita coisa que o Espírito Santo tem para nos passar nesta manhã, e a gente não vai ficar divagando muito não, nós vamos centrar bem dentro da Bíblia só, que tem muita coisa para ser dita. E como o pastor já falou aqui, o projeto que a gente está aí, né, a gente, para cumprir esse ID aqui de pregar o Evangelho a toda criatura, a gente precisa nos preparar, né? Nós já estamos aqui há quantos anos aqui nessa igreja? Acho que 6 anos aqui, isso, vai para 6 agora, 5 anos. Acho que vai para 6. 6 anos, né? Olha só quanto tempo. Jesus teve para preparar os discípulos, os 70 que ele enviou. Eu acredito que foi um ano, né? Porque ele teve 3 anos de ministério para ensinar os apóstolos, depois ele formou, talvez no 2º ano do ministério dele, os 70 discípulos, e aí ele enviou, né, esses 70 discípulos, que são, né, na época eram os adolescentes, os jovens, né? Esses 70 não eram pessoas que estavam em 6 anos. Então nós já estamos aqui há 6 anos, né, irmãos? Então nós já passamos do tempo de sair, né, para cumprir a comissão maior que é o ID, né? Mas para isso a gente precisa estar preparado, e nós estamos aqui neste ambiente da igreja, né? Esse ambiente aqui não é a igreja, né? Se nós formos ver na época de Jesus Cristo, não existia nenhum lugar chamado igreja, né? Quando Jesus foi fazer a primeira ceia, né? Ele mandou escolher um lugar, mandou os apóstolos, né? Alguns apóstolos procurar um lugar, e esse lugar era um lugar chamado cenáculo. Esse cenáculo era um lugar, né, aonde se preparava, né, alimentos, ali era reunião, um lugar de comunhão. Esse lugar era chamado cenáculo. Se nós olharmos lá para o Velho Testamento, eles tinham lá um lugar onde se reuniam chamado templo, né? Que era no tempo da lei. Mas Jesus, desde que ele começou o ministério dele, ele começou sempre ensinando nos cenáculos, saindo para fora, ensinando para fora. E muitas vezes nós vemos, né, a gente hoje erroneamente falar que o local é a igreja, né? Mas nunca foi igreja. No Novo Testamento sempre foi cenáculo, o lugar onde se reuniam as famílias para ali ter comunhão, se alimentar, se reunir, aprender a doutrina dos apóstolos. Diz que eles viviam na doutrina dos apóstolos. O que os apóstolos aprenderam de Jesus Cristo, eles ensinavam para os discípulos, formavam novos discípulos.
E essa é a missão de nós que estamos aqui reunidos nesse cenáculo. Aqui também é um cenáculo, né? Não é um lugar para ser chamado de igreja, aqui é um lugar chamado cenáculo. No Novo Testamento, a Bíblia nos afirma isso aí. Cenáculo, né? Eu pesquisei aqui para saber o que é o cenáculo, significado. É um local significativo na Bíblia, representando a comunhão, a preparação e a presença do Espírito Santo. É um símbolo da importância da unidade e da comunhão entre os seguidores de Jesus e da necessidade de estar preparados para a missão de compartilhar a mensagem do Evangelho com os outros. Então, isso aqui é um cenáculo, esse lugar, e sempre foi cenáculos. A igreja naquela época se reunia nas casas, né? Porque ali eles se alimentavam, eles tinham uma comunhão perfeita entre aqueles novos convertidos. Ali eles compartilhavam a doutrina que vinha dos apóstolos, os ensinamentos dos apóstolos. Eles viviam dessa forma, reunidos em cenáculos, em casas, né? Então, a palavra cenáculo, ela vem do latim chamado coenaculum, que significa sala de jantar, olha só, ou quarto superior. Nós vemos que a ceia de Jesus foi num andar superior, né? Num lugar chamado cenáculo. Era o local. Na Bíblia, o cenáculo se refere a um local específico mencionado nos Evangelhos e nos Atos dos Apóstolos. Essa palavra está mencionada lá. Então, quando a gente fala, o correto seria a gente falar: a igreja está reunida-se num cenáculo. E não a igreja, né? Nós, como igreja, nós vamos até a igreja. Não, nós vamos até o cenáculo. Então, esse é o termo correto que a gente tem que aprender dentro da Bíblia, conforme a Bíblia está dizendo. Nós vemos lá em Atos dos Apóstolos, várias vezes falando, né? Que eles estavam reunidos no cenáculo. Nós vemos que a última ceia, né? Ela foi realizada o quê? Foi realizada no cenáculo. Está lá em Lucas 22, que a gente lê do 22 ao 7, ao 38, e a gente vai ver como é que esse local foi preparado para ali Jesus fazer a ceia. Está lá em Marcos 14, versículo 12 a 25 também, em Mateus 26, versículos 17 a 30, né? E nós vimos também que depois que Jesus ressuscita, as aparições dele, ele aparece aonde? Ele aparece dentro dos cenáculos, dentro do cenáculo. O povo estava reunido ali no cenáculo. Jesus aparece para eles dentro do cenáculo. Não aparece em igreja nenhuma, a Bíblia não fala de igreja. Eles eram a igreja que estava reunida ali dentro do cenáculo. Então, isso é cenáculo. A descida do Espírito Santo lá em Atos dos Apóstolos, onde estava reunido ali 120 pessoas, dentro do cenáculo. O Espírito Santo desceu dentro do cenáculo, não foi dentro da igreja. Desceu sobre todos que estavam ali reunidos, os 120. Nós vemos, né, na comunhão, o cenáculo, ele representa um local de comunhão e unidade entre os discípulos e Jesus. E para nós aqui também é um lugar que a gente se reúne para aprender a respeito da palavra. O local onde a gente aprende para ir cumprir o comissionamento maior de Jesus Cristo para todos nós como igrejas. É que nós devemos ir pregar o Evangelho, ir de fazer discípulos. E os discípulos são feitos aonde? Dentro do cenáculo, que é aqui esse local onde nós estamos reunidos. Aqui é o local, é o lugar onde nós temos que formar discípulos. Por isso que o pastor falou, né, que o Espírito Santo colocou em mim também esse desejo de querer, né, desenvolver esse ministério aqui dentro, de fazer, formar discípulos aqui. E nós temos tantos, né, nós temos aqui os adolescentes que estão se formando, alguns deles até já se batizaram, e eles precisam estar aqui, a cada domingo, um deles está aqui falando da palavra do Senhor.
E é isso que o Espírito Santo colocou no meu coração, de passar para eles ensinamento de como eles vão fazer, montar o sermão, de como montar um sermão, de como, né, fazer algo dentro da Bíblia, conforme o mandamento que está, conforme a disciplina, conforme a orientação dos apóstolos. E é o Espírito Santo que vai tirar a timidez, né, das pessoas, para as pessoas terem ousadia e intrepidez para poder pregar a palavra do Senhor, porque o mundo aí fora é cruel, a gente precisa estar preparado, a gente precisa estar discipulado, para nós não sermos pegos de surpresa e ficarmos sem resposta para o mundo. Nós temos que ser pessoas preparadas, sempre ter discípulos preparados. Então nada melhor do que começar pelos adolescentes, né? Para que eles formem, eles começam a vir aqui na frente, eles começam a ser revestidos pelo Espírito Santo de ousadia e intrepidez para poder falar da palavra do Senhor. Eu sei que a palavra hoje está um pouco diferente do que a gente está acostumado a falar, né? De forma diferente, a pregar, mas já passou do momento da gente ficar pregando para quem já recebeu a palavra. Quem recebeu já a palavra, ele precisa agora se aperfeiçoar no conhecimento, né? Se preparar para sair para ensinar outros. Senão nós vamos ficar eternamente aqui dentro só aprendendo e não vamos ensinar ninguém. Para isso a gente precisa disso, de preparação. E este é o propósito, né, do Espírito Santo. É que as pessoas se preparem para cumprir esse ID, né? E o Evangelho, ele não é difícil de se aprender para poder pregar, né? Porque nós temos uma promessa de Jesus, que é para a gente não temer o que nós deveríamos falar em cada situação, que o Espírito Santo estaria sempre ao nosso lado para nos lembrar do que nós devemos falar. Em qualquer que seja a situação, nós temos essa promessa de Jesus Cristo, que Ele enviou o Consolador, que é o Espírito Santo, para Ele nos capacitar. Ainda que a gente encontre a dificuldade maior desse mundo. E é nessas horas que o Espírito Santo vai nos auxiliar, vai nos ajudar. No momento que a gente se encontra incapaz, impossibilitado de solucionar determinadas adversidades que a gente vai encontrar pela frente. A igreja vai encontrar adversidades, vai passar por aflições, vai passar por perseguições. Tudo isso está na Bíblia. Não é eu que estou falando, isso está escrito na Bíblia. Para isso a gente só precisa se preparar. Mas para pregar o Evangelho, né, nós precisamos conhecer a palavra, para poder compartilhar com os outros. Sem conhecimento, né, a Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Está lá em Romanos 1,16. Nós só precisamos entender, né, a mensagem da cruz. Porque a salvação, ela veio pela cruz, né? Esse é o Evangelho que tem que ser pregado, o Evangelho da cruz. Não adianta pregar outro Evangelho. A vontade de Deus é que a gente pregue o Evangelho genuíno, o Evangelho de salvação. Não é Evangelho de receber bênção, Evangelho de mudança de vida financeira. Isso não é Evangelho. Paulo falou que esse tipo de Evangelho, ele é, né, anátema, é maldito. O Evangelho tem que ser esse, verdadeiro, genuíno. Mas nós precisamos entender essa mensagem da cruz, né? Da ressurreição e da salvação de Jesus Cristo. Como Paulo disse, né? Ele falou lá, Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia,
segundo as Escrituras. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 3 e 4. Amém? Nós temos que viver uma vida que reflita o Evangelho. É a segunda coisa que nós precisamos fazer. A nossa vida ela deve refletir a mensagem do Evangelho que pregamos. Senão ninguém vai acreditar. Que Deus vai olhar muito mais o comportamento nosso, o testemunho que nós damos, do que pelo que nós falamos. Fala muito mais o nosso comportamento, o nosso caráter, como nós vivemos para o mundo. Porque se a gente estiver igual o mundo lá fora, fazendo tudo que o mundo faz, o mundo não vai enxergar diferença. Não vai entender que esse Evangelho ele tem uma diferença do mundo. Então o Evangelho precisa ter essa mudança. O mundo precisa ver a gente de uma forma diferente. A gente precisa ter uma vida que reflete o Evangelho. A Bíblia nos diz que o nosso Evangelho não veio a vocês somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo. Está lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 5. Precisamos viver uma vida que demonstra a graça e o amor de Deus, né? Para que as pessoas possam ver a diferença de Jesus em nossas vidas. Olha só, a gente precisa, né, o mundo precisa ver essa diferença. Porque se não ver, né, ele não vai sentir nada. O mundo só vai ficar curioso para saber do Evangelho se ele vê uma diferença. Puxa vida, né? O irmão Maurício tem um comportamento diferente aqui no nosso meio. Aqui no trabalho ele tem uma vida diferente, o comportamento dele, o caráter dele, as ações dele, totalmente diferente da nossa aqui dentro. E eles vão ficar curiosos para querer entender o porquê que a vida dele, porquê que o comportamento dele é desse jeito. E aí tem a oportunidade de estar explicando, não é mesmo? Dentro da palavra, o porquê que ele age dessa forma, porquê que o comportamento da vida dele é dessa forma, porque ele está vivendo o que está escrito. Eu faço dessa forma porque está escrito, dessa forma eu estou agradando a Deus, e se eu não faço dessa forma, eu estou desagradando a Deus e o Espírito Santo, e coisa terrível é desagradar ao Espírito Santo. Nós temos que fazer tudo para agradar o Espírito Santo, para que ele não se afaste da gente, porque nós sem o Espírito Santo nós não somos nada, nós não somos capazes de fazer nada, nada vai acontecer, principalmente para pregar o Evangelho. Sem o Espírito Santo ninguém consegue pregar o Evangelho. A terceira coisa, nós precisamos orar e buscar a Deus, né? Porque a oração ela é fundamental para a pregação do Evangelho. Se a gente não se preparar sem antes orar. Às vezes nós fazemos coisas sem orar, e aí é um desastre como as coisas acontecem. Eu já tive experiência disso, de fazer coisas sem oração, fora da oração, e não deu certo, deu errado. Então nós precisamos orar para que Deus nos dê sabedoria, né? Lembra da última pregação que eu estive aqui, falei sobre Tiago, nos ensinando a pedir sabedoria, que Deus dá. Ele dá a todos que pedirem, mas nós temos que pedir sabedoria a Ele. Sabedoria que vem do Espírito Santo. É essa sabedoria que a gente tem que buscar. Não é sabedoria para como vencer na vida sem fazer força. Não é esse tipo de sabedoria. Como ganhar dinheiro fácil. Não é essa sabedoria. Sabedoria que nós temos que pedir aqui é do Espírito Santo. Para a gente proclamar o Evangelho com sabedoria. A gente ter sabedoria na hora de responder a um questionamento de alguém que está no mundo e quer nos pegar de qualquer jeito no contrapé. Nos provar que não é bem assim que está escrito, você está interpretando errado. As pessoas costumam falar muito isso aí, que às vezes a gente, mas não é assim.
Ah, beber pode, você pode beber pinga, não tem problema nenhum, a Bíblia não está proibindo de beber pinga. Quem disse que não está, né? Senão não estaria lá em Gálatas 5, né? Você lê 16 até o 21, os frutos da carne. E uma das coisas que fala lá é que é a bebedice, né? A bebedice, o que é? É aquelas pessoas, né? Não precisa ser alcoólatra, basta, né? Bebedice é beber, mesmo de vez em quando. E lá no final, né, no 21, fala assim, quem faz tais coisas não herdará o reino dos céus. Não é isso que está escrito na Bíblia? Não sou eu que estou dizendo. Então, se pudesse, não estava escrito lá. Pessoas que praticam esse tipo de coisa, que é fruto da carne, ele não estaria se contaminando ao ponto de perder o reino dos céus. Mas, no entanto, as pessoas arrumam explicação para dizer que Jesus bebeu vinho, que não sei o quê, que fez isso, transformou a água em vinho, transformou para quê se não podia beber, não é mesmo? Então eles arrumam um jeito. Mas no novo evangelho, a nova aliança, Paulo vem nos dizer. Ele não repete só no livro dele, não. Ele fala em vários lugares, falando sobre bebedice. Está dentre aquelas itens que estão elencados que não vai entrar no reino do céu. Feitiçaria, né? Até a glutonaria, comer demais, tudo isso também faz a pessoa perder o reino do céu, né? E lá tem feitiçaria, vícios de qualquer natureza, é condenado na Bíblia. Isso está na Bíblia. E porque a gente tem que pedir, né? A Bíblia nos diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Está lá em Romanos 8, versículo de número 26, né? Lá diz que o Espírito Santo intercede por nós. Mas para o Espírito Santo poder interceder por nós, nós precisamos estar, né, debaixo da vontade dele, agradando a ele, obedecendo o que é para ser obedecido, que é a palavra, que está dizendo. O que agrada o Espírito Santo? É que a gente não faça essas coisas que está proibido lá para não fazer. A Bíblia ela diz para a gente o que a gente não deve fazer e diz o que deve fazer também. E muitas pessoas não fazem o que deve fazer e procuram fazer o que não deve fazer. Contraria completamente o Espírito Santo. E aí o Espírito Santo vai interceder de que forma por uma pessoa assim? Que está totalmente contrário à vontade dele. Ele vai interceder por aquele que está agradando a ele. Não é mesmo? E uma quarta coisa que nós precisamos para a gente fazer, praticar o Evangelho, para cumprir o ID, nós precisamos estar dispostos a servir. Porque Jesus ele não veio para ser servido, ele mesmo falou, ele veio para servir. E se nós temos que seguir os passos de Jesus, nós também temos que servir. Nós estamos aqui nesse mundo para servir. Servir não significa só a gente pegar e estar lá, né? Servir de garçom, né? Levar um copo d'água, levar isso não. O servir é muito mais amplo do que isso. E Jesus está esperando, né? Que a gente sirva como ele serviu aos apóstolos, aos discípulos. Ele deu um exemplo de como servir. Jesus podia muito bem se colocar num patamar elevado, superior, e a gente ser subalternos, né, dele. Mas não, ele se colocou como servo para que a gente imitasse a ele como servo também, ser servos. Porque ele bem disse, né, mestre só tem um, né? Nós somos todos irmãos em Cristo Jesus, né? Somos co-irmãos de Cristo. A Bíblia nos diz que o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir. Está lá em Mateus 20, no versículo de número 28. Se é que está escrito lá, né?
nós temos que entender isso aí, de que forma que nós vamos servir, se Jesus veio dessa forma. E ele falou que aquele que quiser vir após mim, né? Então, se a gente quer seguir Jesus, a gente tem que fazer como ele fez. Nós temos que ser servos. Nós não estamos aqui com um cargo superior a ninguém, né? Nós estamos aqui para exercer função. Até se fosse colocar os cargos, né, na igreja, né, não seria cargo, seria dons ministeriais, né? Que Paulo cita lá os dons ministeriais, quais são, né? Uns para apóstolos, outros para discípulos, outros para presbíteros, outros para diáconos, outros para mestres, outros para doutores, né? E assim vai. Então, nem lá ele não colocou como cargo isso, colocou como dons ministeriais. E nós temos funções dentro desse, né, desse corpo chamado igreja, né? O corpo de Cristo, do qual Cristo é a cabeça. Cada um de nós, como membros, nós temos funções a exercer aqui dentro. E os dons ministeriais, eles são mediante chamados de Deus, né? Aqueles que vão receber os dons ministeriais, não cargos. Não existe isso dentro do Evangelho. Existem os dons ministeriais que não são colocados, senão ele não teria falado que todos nós temos que ser servos. Dom é uma coisa, é diferente de cargo, não é mesmo? Então nós precisamos ter a mesma atitude de Jesus, que se entregou para servir e salvar a humanidade, né? Ele teve uma atitude. Então é essa atitude que o mundo ele precisa ver em cada um de nós que somos servos de Cristo, que nós estamos, né, na servidão do Evangelho. Jesus conta com cada um de nós nessa comissão de proclamar o Evangelho, porque senão ele não teria falado. Para que ele ia mandar? Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Ele não falou para pregar só para alguns escolhidos, né? Ele falou para pregar para toda criatura. E quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crê, quer dizer, não precisa nem ser batizado. Quem não crê não vai se batizar. Só se batiza quem crê. E o batismo não é o essencial para a salvação. Mas é uma declaração que a gente faz para o mundo que a gente se converteu. Não é mesmo? É só para a gente testemunhar para o mundo. O batismo é simbólico. É uma declaração simbólica. Não é a salvação. Não é o batismo que vai salvar. O que vai salvar é você crer. Ou não salvar se você não crer. Por isso que ele disse, né? Ele só fala uma coisa. Ele cita duas: o crer e for batizado, porque o batismo é a confirmação de que você creu. Agora, se você não crê, já nem precisa pensar em mais nada, já está condenado. É sumário o negócio, né? Não tem o que pensar, não tem nem o que discutir. Não tem explicação. Não, mas eu sou bonzinho, eu faço o Evangelho, eu faço a caridade, eu não desejo mal para ninguém. Nada disso interessa para a salvação. Isso é uma obrigação de cada um de nós ser bonzinho, né? De sermos honestos. Isso não é qualidade nenhuma. Isso é uma obrigação de todo ser humano ter um bom caráter, ser uma pessoa de palavra. Não é isso que vai te dar a salvação. A salvação vem pelo crer. O crer e o exercer. O ide, né? O comissionamento de Deus. O comissionamento de Jesus Cristo. É isso que vai trazer a salvação. Se você fizer a obra qual é? Que Jesus deixou para a gente fazer. Fazer a obra é ficar aqui dentro da igreja só orando, buscando, intercedendo um pelos outros. Isso aí nós temos que fazer. Como cristão, nós temos que fazer isso, né? Isso faz parte da comunhão da igreja.
Mas a obra mesmo é cumprir o comissionamento de Deus. Nós temos que formar discípulos. E de fazer discípulos de todas as nações. Não foi isso que ele mandou fazer? Nós estamos fazendo discípulos. Nós estamos ensinando outras pessoas a pregar o Evangelho. Como é que a pessoa vai pregar o Evangelho se ele não recebeu o ensino? Se ele não foi discipulado? Você viu que as duas coisas estão intrínsecas? As duas coisas estão linkadas umas à outra? Sem uma você não consegue fazer a outra? Se a pessoa não é ensinada, não é discipulado, ele não tem como ir pregar. E se ele não crer, ele não quer ser discipulado. Para que ele vai ser discipulado? Um cara que não creu. Então ele já está fora, ele está excluído por isso que já está condenado, porque ele não tem nem a chance de ser discipulado, porque ele não crê. Quem crê não quer ser discipulado. E nem vai querer pregar o Evangelho também sem crer, né? Como é que vai fazer isso? Se o Espírito Santo não está nele. É o Espírito Santo que vai fazer a obra. Nós só somos o mensageiro. Mas nós temos que nos submeter à administração do Espírito Santo sobre nós. E por último, né, em resumo, né, de tudo isso aí, para a gente praticar o ID, né, e pregar o Evangelho, nós precisamos, primeira coisa, né, nós precisamos conhecer a mensagem do Evangelho e entender a salvação em Jesus Cristo. Como é que nós vamos entender essa salvação em Jesus Cristo? Né? A gente buscando o conhecimento na palavra, a gente pedindo para o Espírito Santo nos dar sabedoria, para a gente poder interpretar a Bíblia, a palavra de Deus, como ela é. A gente obedecer, porque a obediência é tudo, né? Para a salvação. O que Deus quer de nós é obediência. A gente tem que crer e a partir daí começar a obedecer. Tudo que é para ser feito. Como é que a obra tem que ser feita? Como é que nós devemos caminhar? Como que tem que ser a nossa mudança de caráter? Se antes que estava no mundo a gente tinha um caráter, agora tem que ter uma mudança de caráter. Porque o Evangelho muda, ele é transformador. O Evangelho é transformação. Aceitar o Evangelho não é simplesmente aceitar, eu aceito Jesus como meu Salvador. E é isso. Não. Tem que haver transformação. A gente tem que mudar a nossa vida. Se antes, né, a gente vivia de uma vida diferente lá no mundo, o mundo via a gente de uma forma, agora a gente tem que entender o que Jesus falou, né? Não vos conformeis com este mundo. A gente tem que começar a não se conformar mais com as coisas do mundo. A gente não pode se amoldar às coisas desse mundo mais. Como está escrito na Bíblia, não vos conformeis com as coisas desse mundo, mas transformai-vos. Então nós temos que nos transformar. O Evangelho tem que ser transformação de caráter. Porque caráter, todo mundo tem caráter, né? Uns têm um mau caráter e o outro tem um bom caráter. E se aquele que tinha um mau caráter, agora ele é um convertido, ele tem que ter uma transformação para um bom caráter. Tem que haver uma mudança de caráter. Do mal para o bom. Uma outra coisa que a gente tem que ter é viver uma vida que reflete o Evangelho e demonstra a graça e o amor de Deus em nossa vida. A gente tem que viver isso. Não é só querer, eu quero fazer isso, eu tenho vontade de fazer aquilo, não. Aqui diz que a gente tem que viver dessa forma, tem que viver uma vida diferente. O viver nosso tem que ser transformado. Não pode ser do mesmo jeito que a gente vinha continuar, senão não houve uma conversão, né? O que é conversão? É você estar numa direção, você muda, converte para uma outra direção. Você estava num caminho e agora você
se converteu para um outro caminho. Nesse caminho que você escolheu, servir a Deus, tem que haver transformação. A terceira coisa que a gente tem que fazer é orar e buscar a Deus para que Ele nos guie e nos fortaleça na missão de pregar o Evangelho. Porque se a gente não buscar isso aí, nós não vamos ser fortalecidos. É o Espírito Santo que vai nos capacitar. Ele vai nos fortalecer. E sem o Espírito Santo, nada vai acontecer. Nós precisamos nos revestir do Espírito Santo, nos revestir da armadura, né? E do capacete da salvação, sem a qual a gente não vai conseguir caminhar, né, no Evangelho. E a terceira coisa, né, que a gente precisa, resumindo, é estar disposto a servir e ir ao encontro das pessoas para compartilhar a mensagem do Evangelho. Isso aqui é evangelismo, né? Por isso que o pastor tem batido nessa tecla, o pastor Vanderlei tem falado, né? A preocupação nossa tem que ser esse evangelismo. O evangelismo tem que sair para fora. A gente tem que ir, levar o Evangelho para fora. O Evangelho não pode ficar confinado aqui dentro do cenáculo. Aqui nós estamos, é o local para a gente ter, como já foi falado, a gente tem que se preparar, se revestir da armadura e do capacete da salvação, para que aí sim nós podemos enfrentar o mundo lá fora, a gente evangelizar, levar a palavra lá fora. Tudo isso vai justificar a gente ter iniciado aqui dentro do cenáculo. Até a placa ali deveria ser, não igreja, né? Deveria ser cenáculo bíblico cristão, né? Isso deveria ser esse local aqui, deveria chamar desse jeito. Não precisava nem chamar de igreja. Então, isso aqui é o que precisa ser feito. Nós precisamos ir ao encontro das pessoas que ainda não receberam a palavra, que ainda não conhecem verdadeiramente qual foi a finalidade de Jesus Cristo ter vindo aqui nesse mundo. Muita gente não sabe. Muita gente vive ainda até hoje, né? Sofrendo o que Jesus Cristo sofreu. Coitadinho, ele passou por tudo aquilo lá. Olha que malvadeza que fizeram com ele. E graças a Deus que fizeram toda aquela malvadeza com ele. Graças a Deus ele morreu na cruz, né? Porque senão nós não teríamos um meio para sermos salvos. Nós só temos o meio de ser salvo porque ele morreu na cruz. Ele sofreu tudo aquilo ali. Ele carregou sobre ele todas as nossas iniquidades, todo o nosso sofrimento, todas as nossas doenças, todo o nosso pecado. Ele levou sobre ele. Se ele não tivesse passado por essa fase, quando ele veio aqui, ele veio com essa finalidade. Ele só veio aqui para isso, para servir de caminho de salvação. Senão não precisava nem ele ter vindo aqui. Deus não ia mandar o filho dele aqui se não fosse com essa finalidade. A finalidade exclusiva que Deus tem mandado Jesus Cristo, passar tudo que ele passou aqui, ensinar tudo que ele ensinou para os apóstolos, tudo que os apóstolos escreveram aqui a respeito, né, do Evangelho de Jesus Cristo, tudo que está escrito aqui, foi escrito o quê? Pelos ensinamentos do próprio Jesus. Tudo que está escrito aqui foi o que ele falou, foi o comportamento dele durante o ministério de 3 anos dele aqui. Tudo isso está escrito aqui. Outrora, né, aqueles que começaram a igreja primitiva nem tinham isso aqui. Olha o sacrifício que eram para eles entender a verdadeira vontade de Deus. Nós temos tudo, né, num compêndio aqui, tudo catalogado, tudo bonitinho, tudo separadinho em versículos. Nada disso eles tinham naquela época. Então nós temos toda essa facilidade. E ainda assim muitos relutam para entender e receber o porquê que Jesus veio. Eu creio em Jesus, não basta só crer em Jesus.
Muitas pessoas já falaram isso para mim. Ah, mas eu creio em Jesus, eu tenho uma vida certinha, eu faço bem, eu faço a caridade, eu dou até cesta básica. Mas Jesus não está pedindo nada de cesta básica. Nunca pediu cesta